que hoje a gente vai falar sobre um assunto grave, tá? Um assunto seríssimo. E eu quero que vocês prestem muita atenção, tá? A jornalista Natuza Neres trouxe no dia de hoje, tá? Ela falando lá no editorial, na Globo News, e ela relata que ela em contato, né? A gente sabe que eles ali têm uns contatos, eles falam, ela e outras jornalistas falam diretamente com os ministros, os togados, né? E o togado falou uma coisa para ela que eu falei assim, opa, peraí, isso aqui a gente não pode deixar passar. Tá passando porque é algo que não saiu em matéria, não saiu, mas foi uma fala dela em um momento específico que eu falei assim, não, isso aqui realmente é grave e atenta contra, tá, os poderes, atenta contra a nossa democracia, tá? E isso é um ministro, tá? E eu vou revelar quem é o ministro para vocês. Logo depois da fala dela, eu vou revelar aqui para vocês quem é o ministro, porque eu descobri quem é o ministro que falou que o Congresso acabou. Foi isso que ele quis dizer, o Congresso acabou. Se isso não é grave para você, meu amigo, aí eu te falo. Vamos fechar as portas e vamos embora. Porque realmente é algo gravíssimo. E eu vou já dar as boas-vindas aqui ao chat, tá? As pessoas que estão se achegando aí, todo mundo chegando, deixando o like. Vamos colocando o número do like aí, por gentileza, tá? E eu vou trazer para vocês agora a fala de Natuza Neres, dizendo que em uma troca de mensagem com o ministro do STF, ele fala que o Congresso acabou. Mas como assim? Isso é algo totalmente relevante para que a gente traga para vocês. Ninguém mais observou e teve, eu vi que isso não reverberou. Mas isso é grave. E a gente faz aqui hoje no nosso editorial essa grave denúncia, tá? Isso não pode acontecer de fato. Um ministro do Judiciário jamais poderia falar que o Congresso acabou. Ou seja, Legislativo já era. São eles que decidem tudo e eles quem mandam no país. Acabou também Executivo, né? Então vamos lá. Vou trazer aqui para vocês a matéria. Se liguem. Olha só, pessoal. Está na tela aqui para vocês, Natuza Neres. E aí vocês vão acompanhar e eu vou trazer o ministro. O ministro que fala, tá? E eu vou provar para vocês quem é o ministro. Porque não é difícil saber quem ele é. Mas vamos lá, vamos tocar aqui o barco. Ele não está errado na formulação, na intenção, mas talvez esteja errado na execução. Na forma. Ele diz, eles pensam assim lá no Ministério da Fazenda, a gente está garantindo a governabilidade. No momento em que a gente tenta formas que o Hugo Mota chama de gambiarra para cumprir a meta fiscal, a gente está evitando bloquear as emendas que provocariam uma verdadeira hecatombe, porque não se engane, faça o discurso bonito que quiser. O Congresso não está preocupado nem com IOF, nem com crédito caro, não está. Está preocupado com emenda. Se tiver um shutdown, como se chama, eles também vão perder dinheiro de emenda. Em véspera de ano eleitoral, eles não querem de jeito nenhum. São os chamados, e aí eu já vou migrar para o Supremo Tribunal Federal, emendistas. Essa foi a expressão que o ministro do Supremo usou para mim hoje, dizendo o Congresso Nacional se resume aos emendistas, aqueles aficionados nas emendas parlamentares. E no diagnóstico muito cru desse ministro do Supremo, porque fiquei muito impressionada com a conversa que eu tive com ele, porque ele fala frases assim, o Congresso não existe
o governo não existe e tem o Supremo aqui errando e acertando em alguns pontos, mas meio que o muro das lamentações para um monte de gente. Para empresários, ele até disse, olha, outro dia eu fui num evento que tinha um monte de empresários, não, mas o Supremo tá muito ativista. E aí ele respondeu para esse empresário super conhecido, disse assim, sabe quem mais litiga lá no Supremo? Sabe qual é o maior percentual das nossas decisões e dos nossos julgamentos? São demandas de vocês, dos empresários. Então o discurso de que eles são muito ativistas vale para um ponto, mas não vale quando eles estão resolvendo coisas do varejo, do mundo empresarial e várias dessas decisões com custo fiscal imenso. Exatamente. Pois é, pessoal, aí olha, vocês perceberam do que ela falou? Vocês perceberam que ela trocou mensagens, porque a gente sabe, tá, que as jornalistas da Globo, né, principalmente essas jornalistas como a Daniela Lima, Natuza Neres, elas trocam mensagens diariamente com os ministros do STF. E o ministro falou que o Congresso já não existe, tá? Não existe. Que o STF, na verdade, é o muro das lamentações. Olha bem quão grave é essa declaração de um ministro. Ela não fala que é um ministro, mas ela, durante a fala dela, ela fala que ele esteve em um evento, e este evento, tá, onde ele esteve com os demais empresários, foi onde ele teve uma conversa e teve até teve uma argumentação a respeito de por que eles, né, tratam os assuntos, inclusive do varejo, e que eles seguram a barra dessa galera toda, tá? Que a gente sabe muito bem que o que tramita lá no STF, por muitas das vezes, tá, está tramitando também nos escritórios de advocacia dos familiares desses ministros. Agora sim, vocês querem saber quem é o ministro? Tá? Eu vou revelar para vocês quem é o ministro que falou isso. Se ele estava num evento com empresários, ele estava num evento de arrecadação, tá? De arrecadação. E eu trouxe isso para vocês na semana passada. Vocês vão descobrir quem é aqui. Eu vou revelar ele logo, aqui e agora. Olhem bem isso aqui, pessoal. Sigam aqui, olha, comigo, que vocês vão saber quem é esse ministro. Porque foi o único ministro que esteve nesse evento, tá? E eu trouxe essa matéria semana passada, onde ele esteve, cantou, bailou, aquela coisa toda, né? Ele gosta muito de cantar, esse ministro. E olha só quem é o ministro. Eu tenho certeza que é ele. Foi o único que esteve em um evento com empresários em um movimento que eles fizeram para arrecadação, tá? Olha só bem quem é o ministro. Tá na tela com vocês. Vocês viram aí quem é o ministro? Não foi difícil, né? Não foi difícil descobrir quem é o ministro que falou isso. Agora, olha a declaração dele, tá? E a gente vai aqui, olha, eu fiz um compilado, bem assim, olha, a compilação de como eles vêm agindo, tá? E vêm invadindo um poder que eles falam que não estão invadindo, de fato algum. Mas olha a declaração desse ministro e do próprio, tá? E do próprio que falou que o Congresso não existe mais. Aqui tá. E aqui, pessoal, eu trouxe justamente essa fala dele, tá? Que ele vai falar agora aqui para vocês. Vocês vão entender o porquê que ele fala que o Congresso não existe mais. E vocês vão entender muito bem aqui, ó, tá bem claro no que ele fala. Olhem bem isso aqui comigo, ó. O Supremo Tribunal Federal esperou por muitos anos a aprovação de legislação pelo Congresso. A lei não veio, mas nós temos casos para julgar. Temos 2 casos pendentes de julgamento. O
Portanto, não se trata de o Supremo legislar, nem de o Supremo invadir a esfera do Legislativo. Nós apenas temos que decidir os casos que chegam aqui. As controvérsias que chegam ao Supremo precisam ser decididas. Vocês viram aí? Vocês perceberam o que ele falou? Se não chega, tá? Se o Congresso não decidiu e não criou, tá? E não decidiu a lei, então eles estão com os processos em andamento e eles têm que decidir, enfim, mesmo sem lei, eles vão decidir qual que é o destino, tá, das atribuições que seriam de fato do legislativo, de que nós votamos para nos representar, que é a nossa voz dentro do Congresso e também para que trace, tá, e dê a bússola que o nosso país precisa ter. Mas ele aqui já fala, ó, não, vocês esperamos anos, já que vocês não fizeram, nós estamos fazendo. E aí como é que o Congresso, eu te pergunto, isso você não está vendo em lugar algum, como é que o Congresso reage a isso? Eu não vi reação até agora. Essa fala aqui e a colocação de Natuza Neres, que eu trouxe logo no início, ela dizendo que o ministro falou que o Congresso não existe mais, que o STF é o muro das lamentações, ou seja, onde tudo vai ser resolvido é no STF. Nada se resolve mais e nem tem se resolvido no Congresso. Ele está, então, dizendo que o Congresso é incompetente e que não serve para porra nenhuma. É exatamente isso. Aí, pessoal, olha bem isso aqui, ó. A gente sabe que o governo tem enfrentado não somente as críticas aqui internas, mas internacionais diante a toda a censura. E a censura que ele quer impor, tá? A censura que o STF quer impor nas redes sociais. E o Congresso tem que se movimentar. O Congresso precisa se mover. Porque olha só bem isso aqui, pessoal. A gente está tendo aqui uma crise institucional que ela está muito clara para todos nós. E nós tivemos, tá, uma confirmação de que o governo norte-americano, tá, já falou, não se meta com as nossas redes sociais. E essa declaração e esse puxão de orelha foi diretamente ao Alexandre de Moraes. Vejam só bem isso aqui, ó. Confirma a CNN ter recebido uma carta dos Estados Unidos com críticas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O que se trata isso, né? Esta é a confirmação, o Ministério da Justiça, confirmando uma informação que foi divulgada pelo jornal The New York Times. O que o Caio Junqueira apurou? Uma carta do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, uma carta com críticas ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, foi recebida pelo Ministério da Justiça brasileiro no dia 27 de maio, às 15h03 da tarde, e direcionada nesta sexta-feira, hoje, para análise ao setor responsável. Esse procedimento de enviar ao Ministério da Justiça é protocolar. Funciona como um aviso de que o governo americano também remeteu a carta ao Supremo Tribunal Federal. O STF, porém, não se pronunciou de forma oficial até agora. Essa carta foi uma resposta a decisões judiciais que resultaram no bloqueio de redes sociais americanas no Brasil, como o Rumble. Essa informação, como eu disse, foi objeto de uma reportagem do jornal The New York Times, que revelou ter tido acesso ao documento produzido pelo Departamento de Estado americano. De acordo com o jornal, o governo americano criticou diretamente decisões de Alexandre de Moraes, afirmando que, embora possa aplicar as leis brasileiras no ambiente digital, não teria autoridade para determinar o cumprimento de ordens judiciais por empresas com sede nos Estados Unidos. O alvo central da repreensão foi a suspensão da plataforma Rumble no Brasil, que foi determinada por Alexandre de Moraes em fevereiro passado,
depois da empresa descumprir uma série de decisões da Justiça brasileira, como a remoção do perfil do jornalista Alan dos Santos, o bloqueio de repasses financeiros feitos a ele e a indicação de um representante legal da empresa no país. A rede social chegou a voltar ao ar em fevereiro, mas posteriormente foi novamente suspensa em meio à controvérsia jurídica. A empresa alega que não havia representantes com autoridade legal no Brasil e chegou a recorrer à justiça americana, acusando Moraes de censura. A Corte dos Estados Unidos decidiu que o Rumble não está obrigado a cumprir as ordens do ministro brasileiro. A carta do Departamento de Justiça surge em um momento em que o governo de Donald Trump tem intensificado críticas à atuação de Alexandre de Moraes, como a gente acompanhou nesta semana, aquela postagem que não fala diretamente do Brasil, feita por Marco Rubio, secretário de Estado americano, mas que fala em decisão de que o seu departamento, e ele tem autoridade para isso, pode cancelar o visto de autoridades que censurem cidadãos ou empresas norte-americanas. E lá na semana passada, o próprio Marco Rubio, de viva voz, em sessão do Congresso americano, também chegou a mencionar diretamente o caso do ministro brasileiro. Pessoal, olha bem isso aqui. O governo norte-americano, tá, e o governo brasileiro já admitiram que receberam essa carta, uma carta que tinha sido aí, por muitos, duvidosa, até que o governo brasileiro resolveu, então, abrir, porque o New York Times soltou. Se não fosse isso, aí você vê como tem sido a atuação e a transparência desse desgoverno no Brasil. Se não fosse o New York Times com a matéria soltando de que o Alexandre de Moraes recebeu uma carta do governo norte-americano direcionada para ele, tá? E aí tem todos os protocolos, procedimentos, vai para o Ministério da Justiça, passa pelo Itamaraty, tudo isso até chegar ao STF, tá? E foi muito duvidoso isso, porque as pessoas não tinham esse conhecimento, inclusive nos jornalismos aí da esquerda, todos duvidavam que isso tivesse ocorrido, porque realmente o protocolo que deveria ser, que deve ser seguido, tá? Até então não foi declarado pelo governo brasileiro. Até que nós, hoje, depois dessa colocação, dessa matéria do New York Times, falando que o Alexandre de Moraes recebeu, tá? Nominal a ele, nominal, um puxão de orelha para que ele não se metesse com as redes sociais, não quisesse bloquear contas, tá, das plataformas. Coisa que o governo brasileiro até agora omitiu de todos nós. Isso é grave. Falta de transparência, isso é um dos princípios básicos que existem na administração pública, que é o princípio da publicidade. Ou seja, princípio que eles estão rasgando, como rasgaram a Constituição, como estão rasgando tudo, tá? E é por isso que eles querem censurar as redes sociais, para que você não tenha esse nível de informação chegando a todo momento e que te trazem a verdade que eles, uma hora ou outra, são obrigados a declarar. Agora, o STF não quis se pronunciar. Alexandre de Moraes, muito menos. Mas o governo, por que não se pronunciou antes? Por que ele não deixou claro e não fez a publicidade deste recebimento, desta carta, que é uma carta de extrema importância, tá? Ele não fez. Ou seja, a gente está tendo, tá, véu e mais véu e mais véu, porque esse governo ele tenta omitir e esconder tudo de nós. Só que isso é de interesse público.
E é o princípio básico da administração pública, é a publicidade. O governo, mais uma vez, governo não, né, gente? O desgoverno, mais uma vez, vem provar para o que ele veio. Para mentir, para omitir, para te fazer de bobo e de otário. Isso é extremamente grave. Eu vou dar aqui as boas-vindas ao chat, ao Benjamin Bernadelli, que disse aqui, ó, boa noite, Victor Mota e a todos os patriotas. José Fernando Fortes, que colocou aqui, ó, que novidade. Todos sabemos que faz tempo que não temos mais Senado e Câmara de Deputados Federais. Iluministros já rasgaram faz tempo a nossa Carta Magna. Muito bem colocado, José Fernando. Belíssimo texto, tá? Exatamente. Rasgaram a nossa Carta Magna. Aparecida Lopes. Boa noite, Victor Mota e todos do chat. Benjamin Bernadelli. Benjamin Bernadelli está aqui conosco. Cláudia Malafaia. Querida Cláudia. Boa noite, queridos patriotas. Recife, Pernambuco. Olha só, a Cláudia está aqui conosco de Recife. Belíssima, está aqui conosco. Muito bem-vinda. A Bordo Notícias, energúmeno, é o Lula. É o energúmeno, exatamente. O Benjamin Bernadelli aqui, Aparecida Lopes, todos vocês que vão chegando. Vão, pessoal, compartilhando, porque esse YouTube tá terrível. Olha só, olhem bem como o YouTube tá terrível. A gente faz matéria aqui, gente, todos os dias. Traz matérias de relevância, faz um programa belíssimo. E eu vou te falar a verdade, dá um desânimo, gente. Tem hora que dá um desânimo. Você fala assim, cara, poxa, é tanto trabalho, é tanto investimento para que a plataforma não entregue nossos vídeos, as nossas lives, não reverbere o que a gente tem para falar. Isso, assim, realmente é triste, mas a gente não desiste, né? Vocês veem que eu não desisto, né? Eu tô aqui todos os dias, fazendo aqui meu trabalho, cumprindo com o meu papel. Para mim não importa, para mim importa a qualidade, não importa a quantidade. Uma hora a gente atinge a quantidade, mas, por enquanto, a gente, mesmo assim, ainda fica, né? Pô, como as coisas têm funcionado, né, no nosso país. E a gente sabe que a perseguição ela está oculta dos nossos olhos. Vocês não sabem, nem eu sei, mas vai saber por que o canal não entrega tanto. Eu fico vendo, gente fazendo desenho de gatinho e mostrando para as pessoas adivinharem o que é, e aí as pessoas falam, é um peixe, é um cavalo, é um gatinho. Aí a pessoa, é um gatinho. Cara, tem, não sei, 300 pessoas numa live. Porra. Me falem só se isso não é de tirar você do sério, né? E a gente fazendo um trabalho bacana, né? Trazendo aqui notícia. Eu trouxe uma notícia aqui para vocês hoje que não está reverberando e que provavelmente vocês vão escutar, como já aconteceu outras vezes. Eu peguei isso aqui, olha, foi ele assim, olha, no fio. Na hora eu falei assim, opa, peraí, o ministro falando que Congresso não existe mais? Isso é possível? A gente está vivendo uma democracia? Não, eu sei que a gente não está há muito tempo, mas a pergunta, né, porque assim, é de assustar, né, porque, caramba, como assim, né, como assim? O ministro fala isso. Mas aí, vamos lá. Vamos para a próxima aqui, ó. Olha só, pessoal. Vou trazer aqui a análise aqui, olha. Disso que eu tô falando aqui, ó, de quererem cercear as redes sociais e tudo mais. Uma explicação de Alex Fontenay, tá? Criticando, tá? Essa tentativa de regulamentar a internet pelo STF, porque ele destaca que o Lula deixou claro na China, tá, que precisa calar a direita. E isso a gente tem que trazer, não
Não é questão de eu querer ou não querer, falar, a matéria é bonitinha, não é sensacionalista, não é não. Matéria importante, matéria importante. Isso aqui, olha, talvez vocês não tenham visto e talvez isso aqui alerte mais ainda, a gente precisa estar bem informado, tá? Então assim, eu faço o meu papel, tá bom? E eu vou deixar aqui com vocês, olha só, críticas realizadas sobre essa questão. Boa noite, Basília. Boa noite, Soraya, e aos ouvintes aqui, aos telespectadores da CNN. Acho que tem que deixar bem claro aqui que STF julga. Quem legisla é o legislativo. Quem faz leis é o legislativo. E eu acho que está entrando em discussão toda uma questão sobre o 8 de janeiro, o julgamento, mas acho que o ponto central aqui é outro. É alterar uma lei por uma nova interpretação do artigo 19, onde não há, a não ser que existe uma ordem judicial, não há nada que obrigue as big techs, as plataformas, a retirarem conteúdos do ar sem uma ordem judicial. E aí, a grande preocupação que está vindo, depois principalmente de uma viagem do presidente Lula e da Janja na China, onde o próprio presidente Lula falou textualmente e pediu para Xi Jinping mandar um alto funcionário especialista em censura na China vir ao Brasil para ajudar o governo a censurar as redes sociais, a regulamentar conforme o modelo chinês, de modo a bloquear o TikTok, a bloquear Instagram, Facebook, as big techs, porque elas acabam sendo mais bem utilizadas pela direita. Ou seja, ele quer calar a direita, ele quer ser antidemocrático, ele quer impedir o debate no Brasil. E a Janja, emendando, dizendo que ninguém cala ela, porque ela reclamou do TikTok pro Xi Jinping, e que ela fala o que quiser, que não tem protocolo para ela, disse ainda que, olha, na China o pessoal vai preso se tiver liberdade de expressão. Se eles criticarem o governo, lá eles têm prisão. Por que nós temos dificuldade em conversar isso no Brasil? Lógico que nós temos dificuldade de conversar no Brasil. A liberdade de expressão no Brasil está na nossa Constituição. Não existe censura na nossa Constituição. E aí, do nada, começa a puxar de novo essa matéria para querer regular o marco civil da internet, numa conversa de querer regular as big techs, numa conversa que parece que está tensionando cada vez mais as relações entre o Brasil e os Estados Unidos, mas é muito conveniente vir isso. E nós estamos, Basília, próximo de uma próxima eleição presidencial, onde claramente estão querendo censurar e regular previamente para calar qualquer opositor desse governo. É uma vergonha o que está acontecendo. É uma vergonha o que o STF está tentando fazer. É uma vergonha a liberdade de expressão no Brasil. É gravíssimo o que está acontecendo. Pessoal, é gravíssimo o que está acontecendo de fato, né? Depois dessa ida do Lula à China, tá? E depois daquela declaração da entrevista que a Janja fez à Folha de São Paulo, onde ela declara que por que é tão difícil falar sobre isso no Brasil? Sobre uma regulamentação onde, como no modelo da China, se você, né, não seguir ali os passos, as regras de um país ditatorial, tá? Ela tá falando de um país ditatorial, de um país onde ali é ditador. Ela está falando e ela fala assim, é tão difícil falar isso porque lá tem prisão. Ou seja, ela tá falando em repressão, tá? Onde colocará todos no circuito do medo, no circuito da repressão. E aí, ela falou isso, acho que foi numa sexta-feira, no sábado que teve a entrevista. Acredito eu que foi na sexta-feira. E aí quando foi na segunda-feira agora, nessa segunda, tá? A AGU faz um pedido de urgência a Dias Toffoli, que é o relator, solicitando providências imediatas sobre a regulação do Marco Civil da internet, onde não será mais necessário um pedido judicial para que eles possam banir ou excluir um conteúdo da internet. Então você
parando para pensar comigo aqui, você percebe que quem será os julgadores do que é verdade, porque dentre todos os quesitos que constam no Marco Civil da Internet, atentado contra a democracia, fake news, entre outras, várias outras coisas nesse sentido. Agora você imagina quem é que vai julgar o que é fake news. É uma pessoa, é a plataforma, tá? Mas é uma pessoa que encontra-se empregada nessa plataforma, que o viés dela ninguém sabe, e ela não tem técnica ou não tem compromisso algum com a nossa Constituição para poder decidir o que é fake news e o que não é. É igual você botar um Felipe Neto para decidir lá, ó. Agora, Felipe Neto, você trabalha aqui no Instagram. Aí todas as postagens que você considerar fake news, você pode deletar. Você pode bloquear contas. Então imaginem o que isso irá fazer com que nas próximas eleições de 2026 seja negativo para a direita, para a oposição deste desgoverno e deste sistema do qual eles defendem. Então a gente sabe muito bem que a coisa partiu e está partindo para um lado que é completamente tirar a voz de qualquer que seja o cidadão. Eu já canso de falar aqui no canal. As redes sociais são as ruas que nós temos hoje. As pessoas vão às redes sociais, debatem, colocam ali suas opiniões. As pessoas reverberam fatos. E agora eles querem calar. É conveniente para eles calar. E o sistema e o judiciário têm abraçado isso, porque, já como vocês viram na entrevista do Barroso falando, se uma vez que eles estão aguardando há anos, olha só o que ele falou, há anos, e o Congresso e o Legislativo não tomou a providência, ou seja, chamou eles de incompetente, eles vão decidir. Eles vão legislar. E ele fala, não vamos... Vai legislar sim, porque não existe lei sobre isso. Ou seja, eles vão fazer o papel do legislativo, dizendo o que é o que não é. Mas eles não foram eleitos pelo povo para poderem decidir qualquer que seja, tá? Qualquer que seja o resultado do que nós temos como anseio enquanto população. Eles simplesmente estão ali para julgar e defender a Constituição, que as leis sigam a Constituição à risca, defendendo a Carta Magna ao máximo. Mas não! Eles querem julgar, eles querem legislar, eles querem fazer com que as leis sejam, que nem existe lei. Agora, uma coisa a gente tem que deixar claro também aqui. Não vamos passar pano, não. Legislativo, porra, vocês estão sendo bunda mole pra cacete. Vocês não estão fazendo o trabalho de vocês, porra. Vocês têm que trabalhar, vocês têm que fazer o papel. Ou vocês vão deixar na mão do judiciário o papel que nós confiamos aos senhores. E é exatamente sobre isso, pessoal. É exatamente sobre isso. Eu vou fazer uma pausa aqui. Boa noite, Basília. Boa noite, Soraya, e aos ouvintes. Nelma Furtado, boa noite. Aparecida Lopes está aqui conosco também. Sayonara Sanches, cheguei, pessoal. Fala assim, Sayonara. Cheguei, Brasil. Cheguei, Brasil. Enos de Pontes, acorda, Congresso. Pois é, os caras são bunda mole. Os caras estão sendo bunda mole. Nosso Congresso está sendo bunda mole, tá?
E eu tenho que falar isso aqui abertamente. A gente precisa falar isso. Porque os caras estão falando assim, olha, vocês não estão fazendo, estão sendo incompetentes. Foi o que o Barroso falou. Vocês foram incompetentes. Se você não viu o vídeo, volte ou assista depois, volte lá no início, que eu venho trazendo, tá? Inclusive a fala de um ministro falando que o Congresso não serve mais para nada, não existe. Acabou o Congresso. O STF é o muro das lamentações. Aí logo depois ele vem falando que, ó, se vocês não legislam, a gente tem que legislar por vocês, né? Não, a gente não legisla, mas a gente está fazendo, a gente está cumprindo nosso processo, nosso papel, porque tem muitos processos em andamento aqui, então a gente vai ter que tocar o barco. Pô, mas não existe lei. Então, Congresso, aprovem logo uma lei, faça uma lei. Faça uma lei. Mas aqui, aí eu pergunto, tá? Uma pergunta para vocês aqui, senhores e senhoras. Com tantos dispositivos penais cíveis, nas esferas penais e cíveis, para que nós temos que ter essa porra dessa regulamentação fazendo com que a gente tenha o quê? Cerceamento de liberdade? Vai contrapor o artigo 5º da Constituição sobre as liberdades individuais, sobre os direitos individuais? É isso? Já tem crime contra a honra, temos no artigo penal, ameaça, temos também, temos crime de estelionato, temos no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, crimes de internet cometidos contra crianças e adolescentes, que é o que a gente já veio falando, tá? Já existem artigos penais, existem artigos nas leis criadas exatamente para punir aqueles infratores. Para que a gente precisa dessa regulamentação, sendo que existem tantos artigos penais? Eles querem, na verdade, fazer com que você chegue lá, um ministro, por exemplo, uma autoridade, chegue lá numa plataforma e fale assim, ó, bloqueia a conta aqui do Vitor Mota. Ele tá falando muito. E aí qual é o rastro que vai ficar? Teve ali, de fato, uma autorização, um pedido judicial. Eles querem tirar o pedido judicial para que eles possam cumprir rapidamente. Então eles vão ser a polícia contratando um Felipe Neto da vida para poder decidir o que é certo e o que é errado. Aí vocês falam assim, porra, Vitor, fudeu. Acabou com o país. Acabou. Acabou com a liberdade. Viramos uma Venezuela. De fato, e é isso que vai se tornar. Porque a gente precisa da liberdade e a gente precisa que as leis sejam, na verdade, cumpridas. Que já existem. Já existem. Não fazer com o que eles estão fazendo, né, pessoal? Querendo tirar o rabo da reta. É isso que eles querem, tirar o rabo da reta. E aí não fica assim, ó. Ah, quem pediu judicialmente ali, ó, foi o juiz, foi o Alexandre de Moraes, isso aqui. Não teve pedido, nada. Foi assim, ó, pedido, ó, cancela aí. Então eles estão tirando, eles estão fazendo de uma forma que você vai ficar sem rastro. O pedido judicial é importante porque eles vão analisar antes. Aí é um perito, aí é um técnico, é um concursado, uma pessoa que está apta a fazer, tá, tal solicitação e fazer também tal ingerência sobre tal fato. Certo? Agora, não. Temos que ter agora um Felipe Neto decidindo o que é certo, o que é errado, o que é fake news. Aí é muito conveniente, né, pessoal? Aí acabou as eleições de 2026, fecha as portas, pega a tua mala e vai embora do Brasil. Acabou o Brasil. Se for isso, acabou o Brasil. Acabou o Brasil. Vocês têm noção de quanto isso é grave? Gente, a gente não tem noção de quanto isso é grave. Isso é gravíssimo. Isso vai calar. Isso vai calar as pessoas.